E aí, pessoal? Hoje a gente vai falar de um assunto que pode parecer um bicho de sete cabeças para muita gente: a leitura de documentos técnicos. A ideia aqui é transformar esse desafio em uma habilidade que qualquer um pode ter. Vamos mergulhar juntos para descobrir como tirar o máximo de manuais, relatórios e artigos científicos. Fala a verdade, quem nunca passou por isso, né? A gente abre um documento desses e parece que está escrito em outra língua. Mas olha, a boa notícia é que existe um método, um caminho para decifrar essa complexidade toda. E é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Bom, para a gente conseguir dominar esses textos, o primeiro passo é entender o que eles são. O que, afinal de contas, faz um texto ser chamado de técnico? Vamos descobrir? A sacada é a seguinte: um texto técnico não está ali para entreter. Ele tem uma missão, um objetivo muito claro: informar ou instruir sem deixar nenhuma margem para dúvida. Pensa num laudo médico ou numa norma de segurança. A precisão ali é absolutamente vital. Não pode ter erro. Esses textos se apoiam em 4 pilares. Primeiro, a objetividade. É tudo baseado em fatos, sem espaço para opinião. Segundo, a clareza. A mensagem tem que ser direta, sem ambiguidade. Terceiro, a precisão. Os dados são exatos, não tem achismo. E por último, a terminologia específica, que é quase como um dialeto próprio dos especialistas daquela área, para garantir que todo mundo fale a mesma língua. Beleza! Agora que a gente já entendeu a estrutura, vamos pegar nosso kit de ferramentas. Porque, dependendo do nosso objetivo, a gente vai usar uma estratégia de leitura diferente. Basicamente, são 3 chaves que abrem qualquer documento: a exploratória, para ter aquela visão geral; a seletiva, para quando a gente procura algo específico; e a analítica, que é para um mergulho profundo mesmo. Vamos ver cada uma delas em detalhe. A leitura exploratória é como fazer um sobrevoo. A gente não vai pousar, só observar do alto para mapear o terreno, passando o olho nos títulos, subtítulos, talvez um resumo ou uma imagem. Em poucos minutos já dá para ter uma ideia bem clara do que o documento fala e de como ele está organizado. É um mapa mental rapidinho. Agora, a leitura seletiva já é uma missão de busca tipo um detetive. O alvo é bem claro: uma data, um nome, um dado específico. A gente escaneia o texto, ignorando todo o resto, até encontrar aquela palavra-chave ou o número que a gente precisa. É pura eficiência, ideal para quando o tempo é curto. E por fim, a leitura analítica. Aqui a mágica acontece. Não é só ler, é interpretar, conectar as ideias, entender o contexto, o porquê de o autor ter escrito aquilo. É o nível mais fundo de compreensão, sabe? Fundamental para quem precisa fazer uma análise crítica ou estudar de verdade o assunto. Certo, com a estratégia certa em mãos, o próximo passo é achar o coração da informação. É super importante saber separar a ideia principal daqueles detalhes que só estão ali para apoiar, senão a gente se perde. Olha, a diferença é bem simples. A ideia principal responde o que e por quê. Pensa na conclusão de um relatório, por exemplo. Já as ideias secundárias, elas respondem como e com o quê. São os dados, os exemplos, as provas que sustentam a conclusão. Entender isso evita que a gente se afogue num mar de detalhes. Uma coisa muito comum em textos técnicos é que a informação mais pesada, mais densa, muitas vezes vem em formato de imagem. Gráficos, tabelas, diagramas, eles não são enfeites, não. Muitas vezes eles são o coração da informação. E aprender a ler esses elementos é uma habilidade indispensável. Então, vamos para um exercício prático. Olha esse gráfico de barras. À primeira vista, pode parecer só um monte de retângulo colorido, mas se a gente aplicar um método, ele conta uma história. Vamos ver como tirar essa história daqui. O método tem 3 passos bem simples. Primeiro, o título: disponibilidade do sistema por trimestre. Ok, já sei do que se trata. Segundo, os eixos: o de baixo, o horizontal, marca o tempo, e o vertical, a porcentagem. Terceiro, a gente olha a tendência. Aqui dá para ver uma estabilidade total, né? Se as barras estivessem subindo, indicaria uma melhoria. Se estivessem caindo, um problema. É nessa análise que a informação salta aos olhos, simples e direto. E essa mesma lógica se aplica perfeitamente a tabelas. O processo é o mesmo. A gente entende o contexto pelo título, analisa os cabeçalhos das colunas e das linhas para saber o que está sendo comparado e, por fim, foca nos dados mais importantes para a nossa análise. É sistemático. Mas, olha, ler não é a mesma coisa que compreender. O teste final, a prova de fogo para saber se a gente entendeu mesmo, é a nossa capacidade de resumir.
É nesse momento que a informação que a gente recebeu passivamente vira conhecimento ativo. O processo para fazer um bom resumo técnico é bem direto. A gente começa pela ideia principal, aquela que já aprendemos a identificar. Depois, adiciona os pontos de apoio que são essenciais para sustentar essa ideia. Aí vem a parte de cortar o que é supérfluo. Detalhes menores, exemplos repetidos. E, por fim, a gente reescreve tudo com as nossas palavras, mas sempre mantendo a precisão e a objetividade do texto original. E essa citação do Mortimer J. Adler captura perfeitamente a essência do que a gente conversou aqui. O objetivo de todas essas técnicas não é só terminar de ler um documento, é absorver o conhecimento de um jeito que ele passe a fazer parte do nosso repertório. E agora fica a reflexão. Com essas novas ferramentas em mãos, qual documento que antes parecia um monstro intimidador agora se tornou uma oportunidade de conhecimento? O desafio está lançado.